Esta é a aprazível cidade de Santa Cruz de la Palma, capital da ilha de La Palma. Uma vista do porto e do centro urbano da cidade. Aparentemente tudo está tranquilo, mas não é assim. Hoje, 4.000 pessoas a mais deixaram esta ilha fugindo das consequências do vulcão que já paralisou outra vez o aeroporto da cidade, obrigando algumas empresas aéreas a cancelarem definitivamente seus voos para a região. Os outrora movimentadíssimos bairros centrais, o centro da cidade, com seu casario histórico que atraía tantos turistas, poderá ficar brevemente deserto, porque a população está sendo vítima da poluição constante do ar, motivada pelas constantes erupções do vulcão Cumbre Vieja. Cansados de sofrimento durante os últimos 2 meses por causa do vulcão, a população já não crê que é tão seguro assim viver em La Palma. Duramente atingida em sua economia, que tem um prejuízo que já passa dos 3 bilhões e 500 milhões de reais, a cidade não está mais recebendo os grandes e luxuosos transatlânticos que a enchiam de turista antes para ver La Palma, também conhecida como a Ilha Bonita. Mesmo as construções antigas sobre lavas esculpidas nas montanhas, como esta na vizinha ilha de Tenerife, contrastando com praias de origem puramente vulcânica com suas areias pretas, como esta em Lanzarote. Tomar um banho de mar por vezes pode ser uma grande aventura, mas as paisagens, inegavelmente, são diferentes e belíssimas. E que tal contrastar natureza belíssima e diferenciada com as belas paisagens arquitetônicas da cidade de Santa Cruz de Tenerife, na ilha vizinha do mesmo nome? Lamentavelmente, a aparente tranquilidade desta ilha, conhecida como a Ilha Bonita de La Palma, está sendo quebrada pelo vulcão Cumbre Vieja, que insiste em agredir a população local, que já está sem paciência, sem condições, com prejuízos enormes e deixando a ilha, buscando ilhas mais próximas, um pouco mais seguras, ou até mesmo o continente na Espanha. Lamentavelmente, o vulcão tem causado muitos prejuízos na ilha. As constantes erupções, as bolas de bombas vulcânicas que caem, os rios de lavas, até tornados em meio a tudo isso, a fumaça, a fuligem, os piroplastos, os grandes incêndios pelo avanço das lavas, destruindo tudo, tem causado inferno na vida dos habitantes dessa ilha tão maravilhosa e tão bonita. Agora aparece a bruma que se forma exatamente com o aparecimento de uma parte muito cruel, que é exatamente a chuva junto com a bruma que aparece pela condensação dos pingos de água de chuva. Eles pensam em deixar a ilha por seus grandes prejuízos. Tem sido difícil suportar as perdas e as pessoas olham desoladas em meio a tanta destruição pela invasão das lavas que insistem em destruir todos os bairros e várias vivendas e casas comerciais. E também estradas, rodovias. É por isso que já está se espalhando muito. Desde a sua primeira erupção há 2 meses, as lavas já atingiram e prosseguem numa destruição tremenda. Eu quero congelar esta parte aqui desse gráfico, mostrando para vocês toda essa área atingida pelas lavas desde as primeiras erupções do vulcão e particularmente mostrando a vocês o local chamado Todoque. Todoque, que tem uma praia que estava aqui, e a praia de Los Guirres, uma praia
turística, não é? Que foi completamente tomada. Você tem apenas essa pequena região aqui que a gente mostrou no vídeo anterior para vocês. As perdas em Todoque, portanto, foram imensas, incalculáveis, e as Ilhas Canárias já contam, como eu disse a vocês, com um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais, porque foram consumidas muitas partes importantes da ilha. Trama do Porto de Las Palmas, com milhares de pessoas tentando deixar a ilha de La Palma a qualquer custo rumo à ilha de Tenerife ou outras ilhas vizinhas. As autoridades tentam limpar a todo custo e rapidamente o aeroporto para receber novos voos que foram cancelados por todas as empresas que fazem linhas. Esse é o quadro que se vê no aeroporto de La Palma. As pessoas deixam o aeroporto de ônibus para tentar voos, tentar se deslocar através dos ferryboats. E aí se vê um aglomerado de pessoas, filas imensas de pessoas tentando sair pelo mar para deixar a ilha de La Palma. Nas últimas horas, o vulcão volta a derramar lavas terríveis, grandes quantidades sobre a ilha de La Palma. O vulcão continua com seu aspecto estromboliano, emitindo fumaça com grande quantidade de poluentes por toda a ilha e causando grandes destruições, de propriedades rurais e deixando uma quantidade enorme de lavas com cinzas, principalmente cinzas nas ruas, a ponto de ser recolhidas por tratores. Congelamos esta belíssima imagem do aeroporto de La Palma, um aeroporto bem interessante, mas que, pelo que vocês veem, não tem aviões, se mostra praticamente vazio, até porque algumas companhias já deixaram de operar voos para La Palma e só vão voltar depois que houver uma situação de definição com relação às erupções do vulcão Cumbre Vieja. Como já dissemos, cerca de 4.000 pessoas deixaram a ilha de La Palma hoje. É grande o número de evasão de pessoas, algumas pessoas estão abrigadas em outros lugares, a maioria dessas pessoas vai para residências de familiares em outras ilhas, como Gran Canária, Tenerife e algumas outras que não têm sido tão duramente atingidas. Também podem ir para a Espanha, no continente europeu, exatamente para tentar suas novas vidas. Muitos deles já perderam tudo. A grande verdade que eu preciso dizer a vocês é que muitos recursos foram depositados em contas governamentais e o governo tem um programa para assistir essas pessoas, prometendo 30.000 euros para cada uma delas. Também construiu algumas casas, imagine os senhores, casas de madeira para alojar essas pessoas em outros lugares da própria ilha de La Palma, quando as pessoas estão de lá saindo. E eu quero dizer a vocês que a grita na Espanha é muito grande, especialmente nas Canárias, porque a verba ainda não tem chegado às pessoas que necessitam. Algumas delas estão em alguns albergues, em alguns hotéis, e que receberam essas pessoas, estão hospedando elas, as contas estão se avolumando e os recursos governamentais não chegam, recursos esses que são da própria nação e também de doações, mas o governo tem dificuldade para operacionalizar isso, e já há uma grita na ilha, a gente está em meio a uma dificuldade, pode ser que tenhamos algum problema social por lá em função da demora do governo em operacionalizar os recursos que já estão na mão do governo para dividir com essas pessoas que já foram cadastradas, inclusive,